E hoje vamos fazer um pequeno resumo sobre a nossa pedalada na Chapada Diamantina. E também tá trazendo quanto que eu gastei. Eu tava com saudade dessas subidas. Para falar justamente da nossa principal dificuldade, né? Então quero fazer uma viagem um pouco maior, passar alguns meses aí na estrada. Eu vou ter que parar aqui que caiu a corrente. Poxa, você não tá carregando muita coisa desnecessária, que são duas coisas totalmente diferentes. Você pedalar sozinho e você pedalar em grupo. Deixar que uma desculpa qualquer impeça você de estar fazendo qualquer tipo de realização, seja ela qual for. Eu me decepcionei um pouco com lençóis. Pedalar de fone de ouvido, jamais. E na parte de gastos, que com certeza é a parte que mais interessa, sendo mais direto, nós gastamos aqui. Salve galera, eu sou o Cristiano, essa daqui é a Beth, vocês estão no canal Colecionando Rotas. E hoje vamos fazer um pequeno resumo sobre a nossa pedalada na Chapada Diamantina. Então, a gente pedalou aí 20 dias, né? Fizemos aí a Chapada Diamantina. Foram 20 dias ao total. Não todos os 20 dentro da Chapada, né? Mas foi um rolê bem bacana, onde a gente conheceu muitos lugares. E eu quero trazer aqui pra vocês um resumo, né, da viagem. Por onde eu passei, quais foram os roteiros, o que eu levei na bicicleta, quais foram as maiores dificuldades, erros e acertos, tudo, né? Pois essa viagem, ela trouxe muitos momentos que foram bons, foram interessantes, e é isso que eu quero estar trazendo para vocês. E também tá trazendo quanto que eu gastei. Eu anotei centavo por centavo que eu gastei, né, pra gente poder ter uma base, fazendo médias diárias. Eu dividi por categorias. E aí, se vocês quiserem estar fazendo alguma cicloviagem, já vai servir aqui como uma base. Eu não tô em viagem atualmente, né? Eu tô em casa, aqui em Cotegipe. Pelos próximos 2 meses, pelo menos, eu sei que eu não vou ter viagens, porque eu tô trabalhando com reforma no momento. Então eu não vou ter como tá saindo, né? Mas tudo que a gente finalizar essa reforma, eu com certeza já planejo sim tá indo para a estrada, indo para novos destinos. E a primeira coisa que eu quero estar trazendo para vocês é justamente como que eu faço a escolha do destino. Porque a Chapada Diamantina, como temos aí no canal, né, alguns registros, essa não é a minha primeira viagem esse ano de bike. Eu já tive 2 idas até Bom Jesus da Lapa, tivemos Correntina também, alguns pedais mais curtos, mas esse da Chapada eu vou levar em consideração como uma cicloviagem assim um pouco maior, né? Eu escolhi a Chapada porque é um local turístico, um local bonito, né? É um lugar onde é ideal para quem quer fazer esse tipo de rolê, de estar solto na natureza, de estar pedalando, passando por lugares menos movimentados, lugares mais bonitos. Então eu escolhi a Chapada. Além disso, eu tenho parentes próximos, né, à Chapada. Eu sou quase um natural da Chapada Diamantina. Na minha certidão de nascimento, inclusive, tá lá como Morro do Chapéu. O local que eu nasci, Mulungu do Morro, no ano específico que eu nasci, ainda era Morro do Chapéu. Era só um distrito do Morro do Chapéu. Só que no ano que eu nasci, aí virou um município independente
passou a ser Mulungu do Morro. Então eu tenho ainda assim algumas origens na Chapada Diamantina. Não seria a minha primeira opção ir para Chapada Diamantina, pelo fato de eu já conhecer, já ter feito algumas viagens para lá. Só que eram viagens que não eram ciclo, né? Eram só viagens mesmo. Foi a primeira vez que eu fui de bicicleta para lá. Mas eu preferi porque minha primeira opção seria o Tocantins. Eu pensei de ir para lá, pegar a parte lá de Aurora, Tocantins, e voltar pelo Goiás. Só que esse aí já vai ficar para a próxima. A região da Chapada, levando em consideração aqui Cotegipe, né, que é o meu município de origem, ela fica em torno aí de uns 450 quilômetros. Então é longe, mas ao mesmo tempo não é tão longe. Então seria isso, um ponto turístico bacana, um ótimo lugar para se pedalar, e não estava tão longe, né? Estava em um local onde a gente poderia chegar rapidamente, né? No nosso caso, a gente chegou 3 dias e meio aí para estar chegando. Nossa, quase 3 dias e meio para a gente estar chegando lá na região da Chapada, né? Já lá por Ceabra. Então a gente chegou lá em 3 dias, né, em Ceabra, dormimos lá e seguimos lá, no caso, para minha região do Mulungu do Morro. Depois que eu subi a serra, eu volto aqui trazendo um pouco mais. Subi a serra, que depois da Chapada eu não fiz nenhuma subida ainda. As imagens vão ficar um pouco tremidas, porque eu não estou utilizando suporte de peito. Então vai ficar um pouquinho tremida as imagens. Eu tava com saudade dessas subidas. Comparado ao que a gente enfrentou na Chapada Diamantina, aqui tá bem tranquilo. E ela é curta também. Assim, a serra ela é um pouco grande, ela vai até ali na frente, mas essa subida principal ela é curtinha, só até aqui mesmo. Aproveitar esse ponto mais alto que a gente está aqui um pouquinho para falar justamente da nossa principal dificuldade, né? Eu vou dizer dificuldade, senão que tenha sido uma dificuldade, mas foi o ponto que a gente precisou ter um pouquinho mais de esforço, que foi na questão das subidas, né? A Chapada Diamantina, ela é uma das regiões mais altas da Bahia, né? Então, no caso, os pontos mais altos da Bahia estão na Chapada Diamantina. E quando eu fui pra lá, eu já sabia que eu ia ter que enfrentar muita subida, muito sobe e desce, então já foi ciente, né? Então por isso que eu falo assim que não é uma dificuldade, porque já era algo que era esperado, eu sabia que ia enfrentar isso, mas foi algo assim que a gente precisou ter um pouquinho mais aí de esforço. Tirando essa parte de muitas subidas, teve dia lá que eu peguei em uma única subida quase 16 quilômetros, quando foi para chegar lá em Rio de Contas, onde foram aí 8 quilômetros na inclinação bem pesada. Quem assistiu o vídeo aí viu, né? Teve uma inclinação bem pesada, quase 8 quilômetros. E antes de chegar dela, eu já tinha pedalado aí mais uns 8 quilômetros, numa inclinaçãozinha mais leve, de 2, 3%. Mas eu cheguei a pegar aí quase 8 quilômetros aí na faixa de 7, 8 quilômetros aí de 8% de inclinação. Então creio que pra gente falar assim, teve alguma dificuldade, podemos dizer que a principal dificuldade foi isso, a questão de subidas, né? Sobes e desces, que desgastou um pouco mais.
Mas nada assim que vou estar reclamando, não, porque eu já fui sabendo que eu iria enfrentar isso. Outra dificuldade que teve também, né, que eu tava tendo que me adaptar, é aquela questão de estar pedalando e ao mesmo tempo tá criando conteúdo, tá gravando para vocês. Tanto que vocês viram que a maior parte dos vídeos a gente tá lá com a câmera no suporte de peito. E ficou um formato que não me agradou tanto. Então eu mudaria essa questão de como gravar. Na verdade eu ainda estou buscando um formato assim que me agrade, né, para os vídeos. Eu creio assim que em questão do tempo, são vídeos longos, mas para quem gosta desse tipo de conteúdo, eu creio que o tamanho do vídeo tá ok, 40 minutos, 1 hora. Porque realmente é algo assim que precisa de tempo para estar mostrando. Não é assim, eu vou só aqui na padaria e voltar. Não, a gente estava fazendo um percurso aí de 100 km pedalando. E por a gente estar de bicicleta, nesses 100 km vai estar aparecendo aí muita coisa interessante. Muita coisa que pelo menos eu julgo interessante e venha estar trazendo aí para vocês. Aí se tá ficando interessante ou não, aí é o público que vai estar julgando, né? Mas no geral, em relação à parte de gravação de conteúdo, eu tô satisfeito em si, mas eu tenho consciência aí que eu preciso mudar ainda algumas coisas, eu preciso aperfeiçoar bastante, e isso eu tenho certeza que vai ser só com o tempo. Então, a nossa principal dificuldade nessa cicloviagem é justamente essa questão de muitas subidas. E não vai ser uma exclusividade da Chapada Diamantina, porque existem pontos no Brasil que são bem mais altos aí do que a própria Chapada Diamantina. E como spoiler, já fica aí que são os pontos que eu pretendo ir logo logo. Tudo que eu terminar lá a minha reforma, aí eu já pretendo já estar pegando a estrada de novo e pegando aí as regiões mais altas do Brasil, né? Então quero fazer uma viagem um pouco maior, passar alguns meses aí na estrada e também tá trazendo aí tudo para vocês. Aqui em Cotegipe, veja, a gente vem dali e sobe, 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 e esse daqui vai ser um dos pontos mais, digamos assim, alto em relação à inclinação da serra. Daqui para lá, a gente até tem uma inclinação um pouquinho maior lá na frente, já perto do Morro do Jaguriti, né, que é o ponto mais alto de Cotegipe. Mas a partir daqui é mais descendo do que subindo. Eu vou ter que parar aqui que caiu a corrente. Arrumei aqui, pessoal, a corrente da bicicleta e já vou aproveitar até o gancho pra gente falar sobre os perrengues, né? Porque não tem jeito, a gente vai passar por perrengue também. E como a bicicleta é o nosso instrumento, é ela que está nos levando para os lugares, então tem essa questão, né? Para começar, a gente teve bastante dificuldade com a parte dos alforjes, onde a gente tinha aqui na frente o alforje dianteiro, onde ele não estava ficando. Aí eu tive que fazer esse furo. Veja, esse furo não faz parte desse garfo, mas aí foi necessário estar fazendo esse furo para poder estar fixando o alforje de uma maneira melhor, né? Depois que eu fixei, ficou ok, mas os 3 primeiros dias, os 4 primeiros na verdade, né, até eu chegar lá no José Raimundo, o alforje deu bastante trabalho, inclusive descendo lá a serra de Ceabra, que ele entrou na roda, né, mas não teve nada demais. Mas esse alforje, ele me tirou a paciência por muito tempo. Mas foi algo simples de resolver, né? Foi uma pequena manutenção. Inclusive essa parte de manutenções, o que eu gastei com tudo, né? Manutenção, hospedagem, ainda vai estar nesse vídeo, né? Só que eu não vou estar falando aqui enquanto eu estou no pedal, porque eu quero mostrar na planilha que eu fiz, certo? E essa planilha também vai ser uma grande novidade aí para vocês. Mas voltando aqui. Então o alforje foi uma das nossas principais dificuldades. Questão de furo de pneu, só tivemos 2 vezes. Uma vez lá que foi já saindo de Igatu em direção a Mucugê, que devido lá ao peso, né,
da bicicleta e Igatu ser muitas pedras, eu creio que tenha furado o pneu por lá, mas deu para arrumar. Só que quando eu estava arrumando o pneu, a bicicleta caiu por cima do câmbio e aí veio o desalinhamento do câmbio, que aí isso aí nos acompanhou nos últimos dias. E esse desalinhamento do câmbio, ele também dificultou bastante, porque a gente não conseguia colocar as marchas corretas no momento correto, certo? Chegou aqui, eu dei a manutenção na bike, arrumei o câmbio, tudo certinho, ficou perfeito. Só que durante a viagem isso tirou um pouquinho aí da nossa paz. Outra coisa que eu vou ter que mudar, consequentemente, aqui é essa corrente. Ela caiu aqui agora, vejo que ela tá bem esticada. Ela tá na marcha leve, né, porque eu tava subindo a serra. Só que assim, ela tinha quebrado a corrente, então eu emendei ela para mim poder chegar até o mecânico que arruma uma bike. Quando eu cheguei nele lá, a gente só tirou o gombo que tinha quebrado e emendou a corrente, o que fez com que ela diminuísse o tamanho dela. Então, quando ela diminui o tamanho dela, quando eu tô chegando lá, faltando 2 marchas para mais leve, no caso na penúltima, ela já cai diretamente para mais leve. Então, quando eu puxo para mais leve, ela já está mais leve, então ela acaba caindo, saindo, né, do cassete. Que foi o que aconteceu agora que eu estava subindo na serra. E como a gente ainda tem que se adaptar, né? Então, enquanto não chega a nova corrente, que eu vou ter que trocar a corrente, inclusive já está, né, na parte de vida útil dela, porque a vida útil da corrente é na faixa de 5.000 quilômetros, e a gente já está assim, com esse tempo já esgotado de 5.000 quilômetros. Mas enfim, foi essa parte do alforge que foi o que deu mais problema. 2 furos, né? Um no Igatu e outro já chegando em Botirama. Lembrando que esse de Botirama foi em frente a uma borracharia, onde eu já pude estar colando os 2 pneus, as 2 câmaras de ar. E a questão do câmbio, fora isso, a bicicleta se comportou muito bem. A bicicleta em si, ela é uma Odd 7.0 2024. O jogo dela é a Shimano Kills, inclusive é um jogo muito bom, eu recomendo bastante, né? Ele não é tão bom, né, no caso, quanto é o Deore, só que ele é um câmbio que ele atende bem. Ele é um pouco mais pesado, né, em relação ao peso mesmo, só que ela é um câmbio feito para durar até 3 vezes mais. Então, para cicloviagem em si, esse câmbio Shimano Kills aqui, ele é sensacional. Então é um câmbio aqui que vale muito a pena. Ah, eu quero comprar uma bicicleta para cicloviagem. Qual é o câmbio que tá, qual é o jogo? Se for Shimano Kills, pode ter certeza aí que vai ser muito bom. Os outros são bons para desempenho, bom para as outras questões, só que vai exigir um pouquinho mais de atenção, né? Esse aqui não exige tanta atenção quanto os outros câmbios e ele é mais durável, né? Como eu falei, eu já tô com mais de 5.000 quilômetros rodados aqui. E até a questão do alinhamento foi coisa bem simples da gente estar resolvendo, só que eu tive que resolver já num ponto específico, né? Porque também não é qualquer lugar assim que a gente vai conseguir fazer a manutenção nele. Mas enfim, em relação a perrengues, a gente não tem muito o que falar. Eu vou estar fazendo aqui a descida da serra. No vídeo de quando eu cheguei da Chapada, a câmera descarregou a bateria na descida, então não consegui filmar ela por completo. Vou dar a mão aqui para dar mais firmeza. E na Chapada, pessoal, nós tivemos muitas subidas, né, como nós vimos, só que claro, a gente também teve muitas descidas. A gente teve muito ponto lá que aliviou bastante. Só que a questão principal é o seguinte: para você descer, você desenvolve uma velocidade muito rápido, então poucos minutos, segundos, você já terminou aquela descida. Já para subir, você vai ter um esforço repetitivo aí por muito mais tempo, né? Então é um pouquinho mais complicado. Veja aqui, ó, Cotegipe, a gente tem aqui a descida da serra. Também, ó, tem uma imagem bonita. Aqui, como a gente está em
em um tempo um pouco mais seco, talvez não fique tão bonita na imagem. Mas quando começa as águas da época de chuva, isso aqui ele muda radicalmente. Fizemos aqui a descida da serra, dessa vez filmou tudo. Eu não deixei solto, né, a velocidade, porque eu tô segurando a câmera, então não dá pra gente estar controlando. Mas em toda a viagem, eu creio que esse ponto em específico foi o ponto onde eu atingi, creio que a maior velocidade. Porque na Chapada, por mais que tinham lugares que eram mais inclinados, eu tava com a bicicleta cheia. E eram lugares que eu não conhecia. Aqui, por mais que eu já estava com a bicicleta cheia, com a bicicleta pesada, eu já conhecia, então a confiança era um pouco maior. E falando nisso, nessa questão de bicicleta cheia, aí entra um assunto que muita gente me perguntou: poxa, você não está carregando muita coisa desnecessária? Isso não vai atrapalhar o seu desempenho? A bicicleta está pesando quantos quilos? Então, eu ouvi muito esse questionamento, questionamento muito válido, com certeza muito válido, sim. Só que no meu caso, eu não senti essa questão da bicicleta tá cheia, não senti o peso, digamos assim, de estar carregando tanta coisa na bicicleta. Para não perder o costume, metade da serra eu desci com o GPS em pausa. Só fui lembrar antes da descida principal de estar soltando o GPS. Mas até aí tá bem tranquilo. Aqui em Cotegipe tem uma galera legal que pedala também. Vimos aí nas viagens para Montes da Lapa, né, que nós fizemos em grupo. Temos aí a série de vídeos de Montes da Lapa. Foi um pedal entre 5 pessoas, que foi eu, o Theo, o Pedro, a Silvana e a Flávia. Foi uma galera muito boa. Que também gera outra pergunta do povo: você não tem medo de pedalar sozinho? Não é melhor estar pedalando com mais pessoas? Esse ponto eu acho o seguinte, que são duas coisas totalmente diferentes: você pedalar sozinho e você pedalar em grupo. Existe alguma coisa que é melhor do que o outro? Melhor não. Cada um tem suas vantagens. Pedalar sozinho tem suas vantagens. Você sai a hora que você quiser, você faz o roteiro que você quiser. Eu quero mudar o meu roteiro, você muda. Então você não depende assim de outras pessoas, entendeu? Você não precisa assim estar entrando em consenso para qualquer tipo de mudança, alguma coisa assim, sabe? E nós sabemos que cada pessoa, cada um de nós tem as suas peculiaridades, tem as suas particularidades. Eu, por exemplo, quando eu estou na cicloviagem, eu gosto de sair no primeiro dia 3 horas da manhã. Pronto, o primeiro dia eu vou sair 3 horas da manhã. Mas todos os outros dias é o horário que der. Se der pra sair 6, eu vou sair 6. Se der pra sair 7, é 7. Se eu estiver no hotel que tiver café da manhã, eu não vou sair antes do café da manhã. Então eu só vou sair lá às 7h30, 8 horas. Mas isso é algo meu. Já quem pedala mais tempo, que faz cicloviagem, que para, geralmente não espera o café, já preferem sair mais cedo. Então,
como eu falei, a vantagem de sair só, de pedalar só é isso, que você tem autonomia, você tem liberdade e você vai estar fazendo o seu trajeto, vai estar só, com certeza. Se acontecer qualquer perrengue, é só você e você mesmo, né? Você vai ter que se virar, você não vai ter um apoio, diferente de quando você está pedalando já em grupo. Quando você está pedalando em grupo, além da melhor parte, que é a resenha, indiscutível, a melhor parte de pedalar em grupo é justamente essa resenha entre as pessoas, essa troca que é muito gostosa. Um vai poder estar dando apoio ao outro, né? Então, são vantagens de quem anda em grupo. Alguns pontos da estrada eu acho perigoso pedalar em grupo. Outros pontos da estrada eu já acho perigoso pedalar sozinho. Então não existe um consenso. Eu acho que vai de cada um. Se a sua ideia é pedalar em grupo, ache um grupo, pedala em grupo. Se sua ideia é pedalar sozinho, pegue a sua bike e vá pedalar sozinho. Isso não serve só para pedalada, isso serve para caminhada, para corrida, qualquer tipo de atividade, e não só para atividades em forma geral, serve para tudo na vida. Faça da forma que você achar que vai ser bom para você. Ah, eu não quero depender de outras pessoas, independente do que seja. Faça você sozinho. Ah, eu quero fazer isso, mas eu gostaria que tivesse alguém junto comigo. Procure alguém e faça ir com alguém junto com você. O que não pode acontecer é deixar que uma desculpa qualquer impeça você de estar fazendo qualquer tipo de realização, seja ela qual for. E voltando ao assunto dos alforjes, o peso que eu estava carregando a bicicleta, como eu estava falando, eu não senti muito essa questão do peso. Eu não achei assim que tenha me atrapalhado na viagem. Eu levei, logicamente, roupas, né, que todo mundo vai precisar utilizar. Até calça jeans eu cheguei a levar, porque eu sabia que eu ia querer sair de noite e tal, que ia ter lugares frios, então tinha calça, tinha blusa, tinha roupa de dormir, tinha roupa de pedal, tinha o meu computador, porque como eu ia estar trabalhando com os vídeos, eu ia precisar que meu equipamento estivesse comigo, porque a gente sabe que a memória da GoPro ela é limitada, então aumentou lá, se eu não me engano, então 256 GB de memória, 256 não, 128 se eu não me engano, se não for 256 é 128. Então, quando encheu o memory card, eu tenho que descarregar para o computador. Só que o meu computador também, ele só estava com 256 GB. Então, enchia um e enchia outro, então não tinha como eu gravar. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que editar todos os vídeos e ir colocando no YouTube. Aí, depois deles já colocados no YouTube, já pronto o vídeo, aí eu descarto os arquivos para poder estar gravando novos. Então eu não guardo os meus arquivos, todas as que eu estou gravando, fiz o vídeo ficou pronto, todos os arquivos são descartados. Voltando à questão do peso, eu creio que eu não levei mais do que 40 quilos nessa viagem. A gente tinha dois alforjes, né, o traseiro que levava mais peso, que é onde estavam minhas roupas e estava o computador, tênis também. E o dianteiro, onde eu estava levando parte de alguns equipamentos e a questão de comidas, né? De bolachas, suco, alguns utensílios, colheres, essas questões, né? Tinha mochila de hidratação que eu estava levando, mas eu usei bem pouco, pra falar a verdade, a mochila de hidratação, achei que eu iria utilizar mais, mas é um equipamento que não tem como não deixar de levar, porque vai ter lugares que você vai pegar que vai ser mais remoto, então você não vai ter tanta água, né? Então ela é necessária. Então, sobre a questão do peso, se eu faria diferente, faria. Eu levaria mais peso. Por que eu levaria mais peso? Porque eu pretendo futuramente colocar aquele alforje que estava atrás, né, que era o alforje que tá maior, passar ele para frente,
né, que ele já tem mais espaço, se não me engano são 30 litros, eu creio que seja 30 litros. E colocar um de 50 litros na parte traseira, que aí eu quero comprar, né, um da Corisco, que fica mais bonito e também ele é totalmente impermeável e carrega muita coisa. Seriam 50 litros, né? Então até para levar o computador, levar mais roupas. E também, como eu falei, o meu próximo pedal eu quero ficar aí alguns meses na estrada, então eu vou precisar de muita coisa. E além da parte de roupas que eu iria estar levando, eu também iria precisar levar coisas adicionais que eu não usei nessa viagem, mas que para as próximas eu vou precisar usar, que é o que? É o fogareiro, que eu quero assim, chegar ao ponto de estar com a barraca, parar nos postos de gasolina, estar armando acampamento, ou até na estrada mesmo, em algum ponto que dê para armar, fazer a minha comida, porque a alimentação é algo que gasta muito numa cicloviagem. Tá tudo planilhado no final do vídeo aí, vou estar mostrando para vocês exatamente cada centavo que eu gastei em cada categoria, certo? Então gasta muito. Então hospedagem e alimentação gasta demais, é os principais gastos. Então se eu tô levando minha barraca, eu posso parar em qualquer posto, fazer lá o meu acampamento e também levar o meu fogareiro, então vou estar reduzindo aí em 80% um gasto de uma cicloviagem, certo? Então, sobre os alforjes, se eu estava levando muito peso, eu creio que eu não estava levando muito peso, por mais que aparentava, tá, né? Porque a bicicleta fica volumosa, e eu confesso que eu acho muito bonito isso da bicicleta bem volumosa, aquele monte de coisa, eu acho isso muito bonito, chama atenção. Mas eu pretendo aumentar ainda o peso, colocar um alforje de 50 litros na parte de trás e colocar aí o alforje de, eu não lembro se é 16 ou se é 30 litros o que eu estava levando, mas eu creio que seja 30 litros ou 26, alguma coisa do tipo, passar ele para frente, né? Então vou ficar com 2 alforjes grandes, onde eu vou estar podendo tanto lá estar levando meus equipamentos, levando fogareiro, levando tudo que eu for precisar, além das minhas roupas e o tempo necessário que eu for ficar, certo? Fora a questão de barraca, que também, né, barraca, tenho que comprar também um colchão térmico, que aí vai reduzir bastante o volume também de coisas, então eu vou estar podendo ir colocando mais coisas. Uma coisa que talvez eu compraria para mim estar levando junto, que eu já estou pensando, é aqueles garrafão de 3,5 litros de água, garrafão térmico. Eu tenho certeza que ele vai ser útil. A minha questão é se ele vai ser viável para estar carregando na bicicleta. Eu creio que dê para levar sim, certo? Eu não quero colocar tipo aqueles caixotes, igual muita gente utiliza, né? Que ele tem aqui a garupa e coloca um caixote. O caixote assim eu creio que de momento eu não levaria, não digo futuramente, mas de momento, né? Mas eu poderia colocar os alforjes, né? Um e o outro, que são 2, um de cada lado aqui. E na parte da garupa poderia estar colocando um garrafão de 3,5 litros aqui, e a barraca nesse sentido eu creio que daria certo também, e com isso eu conseguiria livrar a questão da bolsa de hidratação, então eu poderia estar pedalando sem nada nas costas, certo? Então, sobre o alforje, tinha muito peso? Tinha. Me atrapalhou no meu ponto de vista? Não. A bicicleta não ficou mais pesada, né, enquanto eu estava pedalando, salvo, é claro, nas subidas, porque aí é o efeito da gravidade normal, mas o jogo de marcha compensa, a gente consegue colocar em marchas mais leves e conseguir subir tranquilamente, certo? E também quando a gente está descendo, a bicicleta fica um pouco mais pesada, então ela também consegue pegar um pouco mais de velocidade, então o que exige que a gente tenha um pouco mais de cuidado e não só soltar como a gente faria com a bicicleta vazia. Falar um pouco sobre o roteiro. Qual foi o roteiro que eu fiz, né? A gente saiu de Cotegipe. De Cotegipe a gente partiu para Chapada, né, pegando ali os pontos principais e Botirama. Depois de Botirama a gente pegou o Ceabra, e de Ceabra eu fiz lá, né, as minhas origens, que foram lá nas terras que eu nasci e tal. Ficou um vídeo bem legal, eu gostei. Trouxe muitas memórias, né, das minhas origens. E depois de lá eu fui diretamente para Lençóis. De Lençóis fomos para o Vale do Capão. Vale do Capão a gente pegou Mucugê e Gatu. Eu faria diferente essa parte sim.
Eu creio que aí eu cometi um pequeno erro no que se diz a questão de escolher o roteiro. Eu achava que de Lençóis para o Vale do Capão eu conseguiria ir por dentro, mas isso não foi possível, então eu tive que fazer voltar, né, pela BR de novo. Qual que seria, no meu ponto de vista hoje, o melhor roteiro para se fazer, né? Se eu fosse hoje para Chapada Diamantina de novo, o que eu iria estar fazendo? Quais que seriam o roteiro? Imaginando que a gente iria chegar para o Ceabra novamente, como que eu faria? Eu chegaria para o Ceabra. De Ceabra eu iria diretamente para o Vale do Capão, pegava lá Palmeiras, Vale do Capão. Saindo de lá eu já iria direto para Lençóis. Aí nessa viagem entre Vale do Capão e Lençóis, a gente já iria estar pegando algumas atrações, como a gente pegou nessa viagem, que é a questão da subida do Morro do Painácio. Tivemos a questão do Poço do Diabo que nós fizemos. Iríamos para Lençóis, iríamos conhecer e ficar um tempo em Lençóis, com certeza. E de Lençóis, aí que iria estar mudando o meu roteiro de fato, porque eu iria seguir em sentido Andaraí. Aí eu iria para Andaraí, que foi um dos pontos que a gente não pegou. E eu acho que foi um erro da minha parte não ter feito Andaraí. Mas tá tudo bem. A gente tá com certeza indo para aprender. E também a Chapada é muito grande. Se eu tivesse feito Andaraí, eu não teria passado por Guiné. Por mais que Guiné não, a gente só passou por lá, né? E se eu tivesse ido para Andaraí, eu teria pousado lá em Andaraí, ficado lá pelo menos uma noite em Andaraí. Aí de Andaraí eu já iria lá para Igatu, que estaria muito perto. A gente chegou pertinho, tanto que Igatu é distrito de Andaraí. Então quando a gente estava lá em Igatu, a gente estava bem pertinho de Andaraí, coisa de 30 quilômetros. Então eu teria ido Lençóis, Andaraí. De Andaraí, aí sim eu iria para Igatu. De Igatu iria para Mucugê. E de Mucugê aí eu iria para Ibicoara, que eu até pensei de ir para Ibicoara, até fiz os planos de ir para Ibicoara, porém como o meu tempo era curto, não foi possível a gente ter chegado em Ibicoara. Mas em Ibicoara tem lá uma das principais atrações da Chapada Diamantina, né, que é a Fumacinha e também a Cachoeira do Buracão. E faltou isso pra gente na nossa cicloviagem, essas duas atrações. Mas tudo bem, faltaram várias na verdade, né? Mas essas eu creio que seriam muito legais também. Então eu teria feito diferente, teria feito esse roteiro que eu tô falando agora, né? Chegaria ali por Ceabra, Vale do Capão, Lençóis, Andaraí, Igatu, Mucugê, Ibicoara, e de Ibicoara a gente iria lá para Rio de Contas, pra gente poder estar fazendo aí o nosso roteiro de volta. E sobre os locais, logicamente eu não tenho muito o que falar. Eu me decepcionei um pouco com Lençóis, na verdade, não pelo que a cidade tem para oferecer, mas porque eu acho que eu não soube explorar Lençóis, porque eu tinha pesquisado poucas coisas. E quando eu cheguei, esse pouco que eu pesquisei não era exatamente como era algum tempo atrás. São lugares de acesso muito fácil que estavam exigindo guias, e o guia R$200, então eu já fiquei um pouco assim decepcionado com Lençóis. Por mais que a noite de Lençóis é incrível, a cidade de Lençóis é incrível de uma forma geral, mas para ser sincero, de toda a cicloviagem eu saio com um pouquinho de decepção em relação à cidade de Lençóis. Vale do Capão atendeu exatamente as minhas expectativas. Gostei muito do Vale do Capão. Foi
experiência incrível. Foi onde eu conheci mais pessoas e foi ótimo. Fizemos a Cachoeira da Fumaça, que eu não conhecia, que tem uma queda de quase 400 metros de altura. E é incrível lá. Então o Vale do Capão atendeu minhas expectativas. E uma cidade que eu não tinha tanta expectativa e que eu também não fiz muita coisa lá, mas que me agradou de uma forma assim, foi Mucugê. Eu senti assim uma vibe muito diferente em Mucugê. Foi um lugar assim que, por mais que eu já conhecia, já tinha passado por lá uma vez, mas eu gostei muito da experiência de passar uns dias lá em Mucugê. Tanto que foi o lugar que um dos que eu mais fiquei, né? No Vale do Capão nós ficamos lá 3 noites. Em Mucugê também nós ficamos... Não, foi 4 noites no Vale do Capão. E no Mucugê nós ficamos lá 3 noites. Outra coisa que muita gente perguntou é se eu não achei perigoso, né? Também tá pedalando sozinho, ainda voltando a essa questão. E na verdade não achei perigoso. Lógico, a cicloviagem em si vão ter pontos de atenção. No nosso caso, um ponto de atenção, aquele trecho de Ibotirama que não tem acostamento, ali é um ponto de extrema atenção. Quem passar ali de bicicleta tem que tomar diversos cuidados, porque ali é muito perigoso. Outro ponto de atenção também é os lugares que a gente está passando de forma geral. Exemplo, antes de eu chegar lá no Painácio, eu peguei um trecho que a estrada estava molhada. Eu não me atentei tanto a isso, fui fazer a conversão do acostamento para a pista. O alforje puxou o pneu traseiro e eu caí no meio da pista. Isso é perigoso, porque poderia estar vindo carro. Tanto que vinha carro, mas só que não tão perto, né? Foi só o tempo de eu cair, pegar a bicicleta, jogar para o acostamento e passou o carro. Mas como eu vou sempre atento, assim, eu tô ouvindo o som em volta, sabe? Então não tava ouvindo o som de carro, por isso que eu fiz essa conversão. Então aqui já fica uma dica também: pedalar de fone de ouvido, jamais. Porque quando você tá, não só no pedal, mas quando você tá na pista, seja de carro, bicicleta, até a pé mesmo, fone de ouvido faz com que você não ouça o som ambiente. E o som ambiente te diz muito. Então eu não recomendo de forma alguma essa questão do pedal ouvindo música de forma geral. Fala fone de ouvido, mas até caixinha de som eu não acho legal para estar levando. Tanto que eu não ouço música enquanto eu tô pedalando, certo? Mas é uma dica que eu dou aí, cada um vai saber como se sente mais confortável. Mas tirando essa questão, né, dos pontos de atenção, como é a questão da estrada lá e a questão da queda, não teve nada assim que me gerou algum nível maior de preocupação. Foi tudo bem, até tranquilo, podemos falar assim. Não senti medo, não senti dificuldade, foi bem tranquilo. Val, bem? Então, pessoal, no básico foi isso, né? Todo esse roteiro que nós fizemos, eu vou estar mostrando para vocês na planilha, mas a gente rodou em torno aí de 1.400 quilômetros, somando, né, toda a cicloviagem, os pedais que nós fizemos assim que não fizeram parte da cicloviagem, e também a questão das trilhas. Passou aí pouca coisa dos 1.400 quilômetros em 20 dias, eu creio que tá em um patamar bom, né? Sendo que a gente não pedalou todos esses dias, né? Tiveram vários dias que a gente ficou parado. Mas a experiência, assim, mais do que aprovada. Eu não tenho, assim,
nenhum motivo para dizer que eu não faria uma nova cicloviagem, muito pelo contrário, eu faria sim nova cicloviagem. Inclusive, eu já estou planejando as próximas, como eu falei. Qual que seria o meu plano, né? Adiantando aqui um pouquinho para vocês. Eu tenho um desejo grande de ir para Minas Gerais. Eu acho que eu já até falei isso em algum vídeo. De chegar até o sul de Minas, lá na cidade de Santo Tomé das Letras. Então, se tudo der certo, esse aí vai ser o nosso próximo destino. E um ponto muito bom da cicloviagem, como eu já falei algumas vezes, é conhecer pessoas, né? A gente conheceu muita gente nos pontos, no camping, a gente conheceu nos lugares, como eu falei, o Vale do Capão foi um dos lugares que eu mais conheci pessoas. E também eu conheci o Jefferson, né, como vimos aí no último dia, também cicloviajante, onde a gente vê que a gente não é único aí nesse mundo e faz com que a gente tenha mais vontade, né, de continuar. E é isso, pessoal, eu creio que a cicloviagem ela é extremamente válida. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer uma, nem que não precisa ser uma cicloviagem, mas um longão, um pedal aí de 100 km ou até menos, 50 km, só mesmo para vocês poderem sentir a estrada, ver tudo de uma forma diferente, porque indo de bike é diferente do que indo de carro, indo a pé. Então, se vocês puderem estar fazendo esse pedal, ou da forma que vocês acharem melhor, eu indico bastante, né? A gente precisa de movimento, a gente não foi feito para ficar parado dentro de casa, dentro do escritório, então a gente precisa sim estar movimentando. Uma dúvida que me perguntaram já, mas eu não vou trazer nesse vídeo por enquanto, é o que eu faço para ganhar dinheiro para a gente poder estar fazendo essas pedaladas. Porque gasta, não é pouco não. É o que a gente vai ver agora, que eu vou estar mostrando na planilha para vocês. Então, eu tenho a minha forma de ganhar dinheiro, eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço, né? Eu não trabalho assim, como tem muitos viajantes que trabalham no local, né? Nunca, assim, de quando eu pedalo, eu nunca pedi assim ajuda, nunca pedi um Pix, eu sempre fui por conta própria, sabe? Mas porque eu tenho aí de onde tá tirando e eu vou estar fazendo um vídeo logo aí para vocês falando o que eu faço para estar ganhando dinheiro, né? Eu tô iniciando esse canal aqui agora, o da bike, mas eu tenho um outro canal e é desse outro canal que eu consigo estar extraindo esse dinheiro, mas eu vou estar trazendo para vocês aqui em um outro momento, ok? Fora isso, a minha experiência excepcional, assim, uma coisa que eu faria várias e várias vezes. Eu creio que eu sou daquelas pessoas que, se fosse possível, eu moraria pedalando assim nas estradas do Brasil, ok? Por enquanto ainda não é possível, mas quem sabe um dia, ok? E é isso, pessoal. Agora a gente vai passar aí para a parte onde eu creio que muita gente tem dúvida, tem curiosidade. Quanto que custou toda essa brincadeira, né? Quanto que eu gastei nessa viagem. Então, para isso eu desenvolvi uma planilha. Eu anotei durante toda a viagem cada gasto que eu tive e categorizei cada gasto. É o que a gente vai estar vendo agora na planilha. Chegou a hora aí da gente ver os nossos números, né? Como eu falei no vídeo, a gente tem essa planilha nova e como eu falei também, a gente tem uma novidade em relação a essa planilha. A novidade é que eu vou estar distribuindo gratuitamente. Então, quem quiser utilizar essa planilha, quem achar que ela possa ser útil, eu vou estar gravando um vídeo essa semana explicando passo a passo dela e como vai estar fazendo o download da planilha e a pessoa vai poder utilizar ela aí gratuitamente, ok? Ela é bem simples, tem a parte de resumo, atividades e gastos. Em atividades aqui, onde eu vou estar registrando cada uma atividade aqui separadamente, né? Por exemplo, dia 30/5, o Cotegipe Botirama. Ele foi um tipo de cicloviagem, que são esses aqui, ó. Eu deixei esse nome alterado aqui só para a gente ver que a gente pode estar mudar ou então acrescentar. Eu não gostei disso, então é totalmente editável essa parte. Então tudo que eu digitar aqui no tipo, ele vai estar aparecendo aqui justamente para a gente ter o parâmetro. Então, eu registrei cada um deles aqui com a data, qual foi a rota, qual foi o tipo, qual foi o tempo gasto, isso aqui a gente tira do Strava, qual foi a distância percorrida em quilômetros, qual foi a elevação em metros e quantas calorias a gente perdeu e qual foi a nossa velocidade média do dia, né? Foram aqui 19 atividades ao total. Dessas 19 atividades, nós percorremos aí 1.430 quilômetros, somando tudo, né? Trilha, pedal e cicloviagem. Subimos aí 16 mil metros, né? 16.043 metros de elevação, somando toda a viagem.
e perdemos aí 53.778 calorias também, somando em toda a nossa viagem, ok? Em velocidades médias, se a gente considerar só cicloviagem, nós tivemos aqui 15,14, né, de velocidade média, e somando tudo, trilhas, pedais que nós fizemos que não consideram cicloviagem, 15,73 foi a nossa velocidade média geral, ok? Então aqui a gente vai estar detalhando de um por um, eu vou estar explicando no vídeo logo aí para vocês. E na parte de gastos, que com certeza é a parte que mais interessa, sendo mais direto, nós gastamos aqui R$ 2.448,78. Eu defini aqui nas categorias alimentação, hospedagem, manutenção, mercado, atrações e lazer. Então, em alimentação, a gente gastou aqui R$ 774, que deu aqui média de 38,74 por dia. Lembrando que a alimentação, ele está incluindo almoço, lanches, café, tudo, certo? Hospedagem, a gente gastou 780, foi o nosso maior gasto, R$ 39 por dia. Manutenção da bicicleta, nós tivemos aqui R$ 20, que foi o furo, né, que a gente fez na bicicleta, e que deu uma média aqui de R$1. Nessa parte de manutenção, eu ainda tive mais manutenções, né, que eu fiz posteriormente, que eu vou estar até colocando aqui para vocês verem. E logo assim que eu cheguei, no dia 19 de junho, eu comprei os pneus, né, para a gente trocar. Vou colocar aqui par de pneus. Então ele aqui foi na manutenção e eu gastei nesses par de pneu R$ 236,72. Depois que os pneus chegaram, quando foi por volta do dia 27/6, eu fiz a manutenção, né, no caso a revisão dela, vou colocar aqui revisão geral, também entra com manutenção, que a gente gastou aqui R$ 120 de mão de obra, ok? Então, além dos gastos da cicloviagem, nós tivemos esses R$ 356,72 aqui de manutenção. Então, ele vai ser incluso aqui, que vai me dar uma média aí de R$ 17,12 por dia, se a gente for levar em consideração toda a nossa cicloviagem. De mercado, tivemos a média aqui de 13,9. Lembrando que, ó, mercado, alimentação e lazer, praticamente é tudo coisa para alimentação, tudo para comer, né? Mas só que eu dividi dessa forma para ficar mais fácil, né? Mercado 305, a gente gastou, isso está incluindo água, salgadinho, chocolate, o que foi necessário. Atrações, eu gastei R$ 56 com atrações durante todo o nosso rolê. E lazer, que foi geralmente saídas de noite, foi o churrasco com os gringos, tudo, a gente gastou 512. Totalizando aqui, com essa nova manutenção que não estava inclusa, R$ 2.805,50, que dá uma média de R$ 127 por dia, certo? Então esse aí foi o nosso custo dessa expedição de 20 dias aí pela Chapada Diamantina, certo, pessoal? E como eu falei, essa planilha, eu vou estar fazendo um vídeo explicativo dela, para vocês entenderem como que ela funciona, e quem gostar dela, poder estar utilizando ela aí também, nas suas viagens, na sua cicloviagem, ou então simplesmente nos registros de pedais, que pode ser feito também dessa mesma forma, ok? Então esse é o vídeo de hoje, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe aí para mais pessoas poderem estar conhecendo, né, pessoas que gostam de estar pedalando, pessoas que tem dúvidas sobre cicloviagens. Então mostra esse vídeo aí, que eu tenho certeza aí que vai estar ajudando bastante pessoas, certo? E a nossa Chapada Diamantina aqui no nosso Brasil, né, na nossa Bahia, foi mais uma rota que ficou para nossa coleção, e a gente segue colecionando rotas, porque cada caminho tem a sua história.